Hoje eu queria falar sobre a verdadeira fé. Não a fé que só funciona quando tudo está bem, mas a fé que nos sustenta mesmo quando Deus parece estar em silêncio. A vida cristã é pautada por muitos desertos, por muitas tribulações, por muitas provações, que na nossa perspectiva humana, nós obviamente não desejamos, Mas para Deus esses períodos eles são muito importantes para que o nosso caráter seja moldado, a nossa fé seja lapidada e as nossas lentes espirituais sejam ajustadas para que nós enxerguemos o que de fato interessa. O apóstolo Paulo, por exemplo, por muitos anos na vida dele, ele viu muitas coisas. Ele viu todo o sistema religioso contaminado, viveu em meio a isso, inclusive. Ele viu as riquezas do meio no qual ele estava inserido, a vaidade, a soberba de ser de fato uma pessoa muito capacitada dentro do seu ofício. Ele viu tudo aquilo que para nós, na perspectiva humana, é uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida dos sonhos pautada na lei, mesmo que sejam leis imorais, na inteligência, na excelência e no conforto. Nos olhos seculares isso é tudo que interessa. Paulo não era um trilhardário, mas ele tinha condições muito boas de vida. E ele era também uma grande promessa na carreira que ele estava seguindo. Por muito tempo isso foi tudo o que ele viu. Só que quando Jesus o chama, as lentes de Paulo precisavam de alguns ajustes. Ele precisava de uma cirurgia espiritual, digamos assim. E essa cirurgia, ela leva um certo tempo. Ela tem também um pós-operatório, que muitas vezes é mais complicado do que a própria cirurgia. Então Paulo, que só via as coisas desse mundo e não a verdade, passa 3 dias cego, 3 dias sem enxergar nada, 3 dias na completa escuridão. Só que quando ele recupera a sua vista, a sua lente é alterada. Agora ele não via mais as coisas desse mundo. Agora ele só enxergava a verdade. Ele só tinha olhos para Cristo. Então ele abandona a sua carreira promissora, ele abandona todo aquele conforto digno de um mestre da lei para pregar a verdade em meio a açoites, em meio a humilhações, prisões, fome, frio, sede, naufrágios. Mas ainda assim, ele chegou a dizer que nada poderia separá-lo do amor de Deus. Amor esse que se encontra em Cristo Jesus. José também, antes de Deus cumprir o propósito na vida dele, ele precisou ser forjado e martelado na fornalha mais quente. José foi jogado em um poço vazio pelos seus irmãos, ficou horas esquecido ali dentro, foi vendido ali como um escravo aos midianitas, fez uma viagem muito difícil até o Egito, uma viagem muito sofrida, teve um pequeno momento de suspiro ali para depois ser acusado injustamente e ser jogado em uma prisão que para todos os efeitos tinha um período indeterminado. José não sabia quando e nem se ele sairia daquela prisão. Só depois disso, só depois dessa forja, só depois desse treinamento de Deus, ele pôde cumprir o seu propósito. Mas a sua fé, ela foi provada e ela foi lapidada durante muito tempo. O tempo que, por si só, já é uma das provas mais difíceis de todas, Sem falar no próprio Mestre Jesus. Entre o seu batismo e o início do seu ministério, ele passa 40 dias em jejum ali no deserto, para no final dessa provação, no momento no qual ele estava mais fraco, ser tentado ali pela entidade mais poderosa dos anjos rebeldes. O próprio Lúcifer foi lá tentá-lo com a permissão e a anuência de Deus, É importante a gente se lembrar disso sempre. E nós não somos, de forma alguma, maiores do que o Mestre. Então nós também passaremos por desertos, por aflições, por provações, sobretudo após a nossa conversão genuína, o momento no qual nós entregamos a nossa vida, o nosso ser, o momento no qual nós nos submetemos completamente à vontade de Deus. E quando nós pensamos em deserto, um jargão muito comum no meio evangélico é que o deserto é um lugar temporário. As cavernas são lugares de passagem. Você não pode fazer desses lugares a sua morada. E de fato, eles são sim lugares temporários. Mas quem determina esse tempo? Nós? É o Senhor que determina o tempo no qual nós seremos provados. É importante a gente se lembrar disso porque, sem esse foco, durante as nossas provações, nós acabamos focando no que não nos interessa. Nós acabamos focando no tempo que está se decorrendo, no tempo no qual nós estamos sendo provados. E esse não pode ser o nosso foco. Muito pelo contrário, o nosso foco tem que ser em buscar cada vez mais a vontade de Deus, a face de Deus. Se aprofundar na palavra, estabelecer laços com Deus, ali por meio do jejum, da oração. Só assim a nossa fé é fortalecida e nós podemos nos aproximar do fim daquele período de deserto. Porque se o nosso foco está no fim da caverna e não em Cristo, o nosso foco ele já está errado. Afinal, no mundo espiritual, o caminho mais curto ali entre o ponto A
e o ponto B, dificilmente vai ser uma linha reta. E a forma mais fácil de você provar alguém, de você sacanear o psicológico de alguém, é brincar com a questão do tempo. Normalmente nós não contabilizamos isso, né? Nós achamos que só a situação e as circunstâncias que compõem o período de tribulação. Mas o tempo, muitas vezes manipulado de forma não linear, preenche uma das maiores partes desse deserto. No meio militar, por exemplo, além do treinamento físico, existe o treinamento psicológico, certo? Então, como é possível utilizar o tempo para potencializar esses dois treinamentos? É muito simples. Lá é muito comum a questão da flexão de braço, né? Nos fuzileiros navais, a posição isométrica da flexão também é muito utilizada, usada mais até do que as próprias repetições. Então, durante aquele período de treinamento, os instrutores procuram constantemente por pretextos ali para colocarem os recrutas naquela posição isométrica da flexão e ficar ali um tempão, né? Então alguém espirrou, posição de flexão 2. Só que o detalhe é que o tempo percorrido nessa posição, ele pode ser ou não mencionado pelo instrutor, mas esse não é o tempo real. Por quê? Porque toda vez que alguém se mexe, lembrando que essa é uma posição extremamente cansativa, o cronômetro ali para todo o pelotão ele zera. Então, por exemplo, o instrutor define ali, vocês vão ficar 30 segundos nessa posição. Parece fácil, mas aí vai correndo o tempo, aí chega no segundo 28. Aí o recruta 02, ele se mexe, ele dá uma tremida ali porque ele tá cansado. Aí o instrutor, ele vê aquilo, ele fala, ó, o 02 se mexeu. Zera o tempo, começa a contar de novo. Vai 0, 1, 2, 3. Aí chega no segundo 29. Agora foi o recruta 42 que se mexeu. Aí zera o tempo de novo. E isso vai acontecendo até o instrutor querer de fato que aqueles alunos, eles se levantem. E isso é um inferno, tá? Além do tempo passar mais devagar nessa posição, quem já fez prancha sabe que o tempo corre mais devagar, ele ainda fica sendo resetado sempre que ele vai chegar no fim. Então isso dá uma sensação de desespero muito grande em quem está sofrendo aquilo. E nas primeiras vezes isso é uma coisa indescritível, a agonia que isso dá. Mas com o passar do tempo isso vai ficando mais tranquilo, porque você começa a perceber que o tempo real daquele exercício, ou a quantidade real de repetições, elas são desconhecidas para nós. Elas são conhecidas somente pelo instrutor, que tem a intenção de fortalecer os seus recrutas fisicamente e psicologicamente, e ele vai usar de diversos recursos que nós não sabemos quais são, mas nós desenvolvemos fé nesse instrutor. A gente passa a ter a certeza que mesmo sem saber a duração real daquela prova, ele sabe e ele está lá nos observando, ele está lá balizando o caminho, fazendo sim os alunos trabalharem no seu limite, só que com um propósito, não a esmo. Mesmo que ele tente fazer parecer muitas vezes para a tropa que ele está lá contra a vontade dele, obrigado, descontando voluntariamente a toda a sua frustração naqueles alunos, só que isso é um teatro, isso é outro recurso de treinamento psicológico para que aqueles recrutas eles se sintam abandonados, porque assim eles são fortalecidos. Mas mesmo assim, com o tempo, os recrutas adquirem fé naquele instrutor, eles adquirem a consciência que eles estão sendo treinados como um propósito e que aquilo tudo faz parte do treinamento. E a verdadeira fé, a fé que tem que moldar a vida do cristão, porque a fé ela vai além do crer, né? Ela se trata justamente disso. Tiago 2,19 já falava que crer até os demônios creem. Mas a verdadeira fé não para por aí. Ela vai muito além do crer. Então já lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, de comentar também algum testemunho de algum deserto ou tribulação que você esteja passando, que o seu comentário me ajuda muito, tá bom? E a gente vai começar o vídeo de hoje com a oração do profeta Abacuque. Você sabe que Abacuque ele teve uma revelação, né, de toda a violência que permearia ali as invasões babilônicas em Judá e todo o sofrimento que aconteceria nesse período. E por um tempo o profeta ele até mesmo questiona a Deus a respeito de todas essas barbáries que aconteceriam e que ele estava presenciando, essas barbáries que estavam sendo reveladas a ele. Mas ainda assim no final ele aceita a soberania divina e proclama essas palavras. Aqui em Abacuque capítulo 3, nos versículos 16 a 19, nós lemos o seguinte: ouvindo eu, o meu ventre se comove, a sua voz tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos e minhas pernas estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar
sobre os lugares altos. Veja que Abacuque, por mais que ele coloque isso como uma possibilidade, ele sabia que tudo isso ia acontecer, ele sabia que a videira não daria fruto, ele sabia que os campos não produziriam mantimento, tudo isso foi revelado a ele. A gente consegue ter uma noção do peso que esses ataques teriam para ajudar lá no livro de Lamentações, nesse livro onde o profeta Jeremias descreve ali algumas cenas pesadíssimas, dignas até de um cenário da franquia Dark Souls ali, né? Mas mesmo assim Abacuque se alegra no Eterno, no Deus da salvação, no Senhor soberano de todas as coisas. E aqui nós começamos a entender uma centelha da verdadeira fé. Antes da minha conversão era impensável para mim ter uma vida nos padrões do que na época eu considerava medíocres. Uma vida que os filmes muitas vezes pintam como uma pessoa fracassada. O nosso presidente, inclusive, fez recentemente um pronunciamento zombando ali dos ajudantes gerais, né? Achincalhando completamente essa profissão, uma coisa vergonhosa. Mas depois do chamado de Deus, essa possibilidade ela já não me incomoda tanto mais. Porque a Bíblia ela nos dá a certeza de que isso, além de ser uma coisa temporária, é algo que se nós fizermos com honra, de acordo com os preceitos bíblicos, mesmo sendo durante um longo período de deserto, lembrando que Moisés passou 40 anos como pastor de ovelhas ali no deserto, né? Uma profissão desprezada pelo povo egípcio no qual ele foi criado, e depois ele ainda passou mais 40 anos de novo no deserto, guiando o seu povo, mesmo sendo uma tribulação de 80 anos, fazendo isso com fé, nós seremos grandes diante do Senhor, e não tem nada mais recompensador do que isso. Não tem nenhuma carreira nesse mundo que possa nos oferecer a condição daquele que é o menor no reino de Deus. E essa vida ela é só uma antessala apertada para esse reino, né? Nós temos que caminhar aqui como cidadãos de lá, porque nós somos cidadãos de lá. E se Jesus, aquele que criou tanto esse reino como o nosso também, veio aqui em uma condição tão humilde, sofreu tanto, o menor versículo da Bíblia, inclusive, é Jesus chorou ali em João 11:35, né? Se ele mergulhou na lama por nós, quem somos nós para rejeitarmos a possibilidade de um deserto um pouco mais longo, guiado por Deus, em um caminho que não seja talvez aquele mais invejado pela nossa cultura? Lembrando que não necessariamente vai ser uma vida inteira nessa condição, tá? Mas mesmo que seja, isso depende do chamado de cada um, é algo que nós precisamos entregar a Deus e confiar na soberania dele, que seja feita a vontade dele na nossa vida, mesmo que não seja talvez aquilo que nós pessoalmente desejemos. Eu recomendo que você veja depois o testemunho de vida do pastor Batista ali da banda Antidemon, tá? É um testemunho de vida muito bonito, um testemunho maravilhoso realmente, que ilustra bem o que eu tô querendo dizer aqui. Mas a questão é que o servo de Cristo ele não pode ter orgulho, ele não pode ter soberba. E se Deus quiser usar esses recursos na nossa vida para moldar o nosso caráter, ele vai usar. Nós não podemos encarar essa possibilidade com desprezo. Aquela frase, por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Se você fala isso para um filósofo, ele vai querer fazer um bate-papo aí de umas 3 horas com você sobre isso. Será que todo trabalho dignifica o homem? E se você for um escravo? Esse trabalho te dignifica? Esse trabalho forçado vai te ajudar em alguma coisa? E na filosofia a resposta é que o trabalho que dignifica o homem são aqueles trabalhos que você faz com a sua vontade, não contra a sua vontade. Mas aí eu pergunto sobre o filósofo Sêneca. Ele era um escravo e uma das coisas mais bonitas da história dele é justamente isso. Então nós não temos que nos preocupar com a condição atual que nós vivemos. Nós não temos que nos desesperar com isso. Se nós formos fiéis a Deus, se nós tivermos fé em Deus, ele vai usar disso para no futuro nos exaltar, para a honra e glória do Cordeiro, mas só se nós entregarmos completamente a nossa vida e o nosso futuro a Ele. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Os teólogos têm algumas teorias diferentes sobre o que poderia ser esse espinho na carne de Paulo. Por ser fariseu, ele tinha que ser casado, então alguns teólogos dizem que esse espinho
Era a dor de ter abandonado a sua esposa, talvez o seu filho, para a segurança deles. Outros dizem que ele tinha problemas na vista, por causa de Gálatas 6:11, ali onde ele diz que escreve em letras grandes. Naquela época não existiam óculos, né? Mas para nós é até melhor que esse espinho não seja especificado pelo texto, porque assim nós conseguimos nos enxergar melhor aqui também. Todos nós temos espinhos na nossa carne. Eu mesmo carrego várias sequelas do meu período de militar. Eu tenho certeza que você também carrega, se você já tem um tempo maior de vida, que são coisas que nem sempre Deus cura. O lenço de Paulo, que curava os enfermos, não foi capaz de curar Timóteo, que era como um filho para ele. O profeta Eliseu, que curou Naamã da sua lepra, morreu da doença que ele tinha. Ali no The Chosen também, né? O Tiaguinho, ele não é curado da sua deficiência. E muitas vezes é assim. Deus nem sempre cura. Quando você não é curado, por mais que a igreja muitas vezes aponte o dedo na sua cara e fale que te faltou fé, não é bem por aí. Um cadeirante, por exemplo, como um missionário, ele pode alcançar pessoas que nós não podemos. Muitas vezes nós temos uma certa arrogância em querer questionar as ações de Deus, né? Mas a gente não pode ter essa arrogância, porque a verdadeira fé, ela confia. Ela não pergunta para Deus por quê, mas ela pergunta para Deus para quê. E essa é uma coisa que todos os heróis da fé passaram. Vamos dar uma olhada em Hebreus 11 aqui, porque esse capítulo diz bastante sobre a fé. A gente não vai ler tudo, tá? A gente só vai ler aqui os 3 primeiros versículos, que dizem o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Aqui já se fala dos átomos, inclusive, né? Mas, de fato, ao longo do capítulo 11, nós lemos sobre Abel, sobre Enoque, sobre Abraão, sobre Noé, sobre diversas outras pessoas, vale a pena você ler tudo. Mas o versículo 6 diz uma coisa muito interessante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. E essa recompensa nem sempre vai ser no nosso tempo, nem sempre vai ser financeiramente, como nós estamos acostumados a sermos recompensados, né? A graça de Deus, ela pode nos alcançar de muitas formas diferentes. A paz que transcende o entendimento é uma dessas recompensas. Ter paz quando você está rico, quando você tem uma família linda, quando você está com aquele corpo shapeado de bodybuilder lá, implante capilar, isso é muito fácil. Numa mansão ali, é muito fácil ter paz nessa situação. Muita gente, inclusive, não tem essa paz. Schopenhauer já dizia, né, que a felicidade do ser humano, ela está entre a ânsia de ter e o tédio de ter. Mas a paz, quando está tudo indo mal, quando está tudo indo de mal a pior, essa paz só Jesus pode nos dar. E a verdadeira fé é isso: entregar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos de Deus. Se deixar ser totalmente guiado por Ele, sem os medos, sem as ansiedades que esse mundo nos impõe. Olhar para Cristo nas tempestades, olhar para a coluna no deserto, a coluna de fumaça de dia e a coluna de fogo à noite, independente de onde essa coluna vai nos levar. Buscar ser cada vez mais amigo de Deus. Buscar ser cada vez um soldado de Cristo mais leal a Ele. Aprender a usar cada vez melhor a nossa arma, para que quando nós nos encontremos com Ele, nós possamos dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O maná do cristão muitas vezes é o próximo passo. Nós não sabemos qual é o objetivo final de Deus para a nossa vida, mas nós sabemos o que Ele espera que nós façamos hoje, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu fecho o vídeo de hoje com os versículos 36 a 40 aqui de Hebreus 11. O texto diz o seguinte: Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Forte isso, né? Mas por hoje é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo também, porque o seu comentário me ajuda muito, tá? Aqui na descrição tem um e-mail no qual você pode me enviar o seu pedido de oração para que eu possa orar por você e interceder pela sua pessoa, tudo bem? E que Deus o abençoe e até a próxima.